Bairrista Futebol Clube começando. Olha o som reverberando a mil aqui. Bairrista Futebol Clube começando nesta parceria da RDC TV com o Grupo Bairrista e com a bancada formada hoje da esquerda para a direita. Da minha esquerda para a direita, Júnior Maicá, Kleber Grabowska, Luiz Carlos Silveira Martins, Fabiano Baldasso. Baldasso e Cacalo um dia antes de começar a Libertadores com os dois no mesmo grupo. Quem fala primeiro? A Libertadores já começou, na verdade, né? Pré-Libertadores é a Libertadores, Sim, embora o Cacalo tenha... Libertadores com os dois no mesmo grupo. Sim. Foi isso que eu falei. Eu acho péssimo, acho um horror, acho que é ruim para os dois, é ruim para o Grêmio e para o Internacional. Grenal não é esporte, Grenal é outra coisa. Grenal, geralmente, os dois têm medo e a possibilidade de empate acaba sendo sempre maior. E se der 2 empates nesses Grenais da Libertadores, é ruim para Grêmio e para o Internacional. Eu acho um horror ter Grenal. E aí, Cacalo? Baldasso fala por ele, né? Pelos colorados. Eu penso diferente. Eu acho que o Grenal sempre é bom para os dois. Por quê? Porque é o maior clássico do Brasil, afirma ou desafirma uma equipe e muda o andamento de um campeonato. E como dizia o meu amigo falecido Ibsen Pinheiro, o Grenal arruma a casa. O Grenal é ruim para quem não ganha. Pois, ô Kleber, o Baldasso tocou num negócio interessante aqui. Porque o Baldasso disse o seguinte... Aliás, o Baldasso só fala coisas interessantes. Olha aí, vê se fosse elogiado, hein? Se fosse tu, eu não falava mais nada Daqui a hoje. pouco vem a porrada. Não vai poder, não corre risco. Inteligente, né? É verdade. O que eu estou dizendo é o seguinte, ó. A gente aprende, né? O que o Baldasso falou interessante é o seguinte. Em tese, os dois entram se respeitando demais, com medo um do outro. E aí, daqui a pouco, acontecem 2 empates. Péssimo. Um empate na Arena e um empate no Beira-Rio. Quando o ideal seria, se é para eles dividirem pontos, que um ganhasse um jogo e o outro ganhasse o E outro. outra coisa, é mais fácil a Católica ganhar do América em Santiago Sim. e a América ganhar da Católica. Isso. Eles vão fazer 3 pontos cada um, Grêmio Internacional um Aí cada um. você tem um problema. Isso. Aí você tem um problema. Aí é que tá. É aí o teu raciocínio? É isso aí. É isso aí. A dupla... Primeiro assim, ó. Não... São 2 bons adversários, tá? A Católica é o melhor time do Chile, vem de 2 anos de muito bom futebol, um time acertado. O América de Cali, o Maicá, que é o nosso especialista, daqui a pouco pode confirmar. Me disseram que eles perderam meia deles, que era um jogador qualificado, mas é um time que faz muitos gols, é um bom time. Quer dizer, não é só pelo entredevoramento da dupla Grenal, é também por 2 adversários qualificados do grupo. Se um dia alguém falou de grupo de morte de Libertadores da América, agora ele está desenhado. Esse é o verdadeiro histórico grupo da morte da Libertadores da América. Nem isso te sensibiliza, Cacalo? Absolutamente não, Benfica. A Libertadores da América é uma competição, a meu juízo, na análise que faço, todos os grupos são grupo de morte. Todos eles, sem nenhuma exceção. Claro, há adversários mais fortes, adversários mais fracos. Mas quando se tem que enfrentar um grupo em que tem um Grenal, e isso é pela primeira vez na história da Libertadores, tanto o Grêmio quanto o Internacional, na minha maneira de ver, devem estar preparados para enfrentarem o seu rival e buscar ultrapassar o seu rival. Não dá para ter medo, não dá para pensar na classificação geral, tem que pensar no Grenal propriamente dito. E pensando no Grenal propriamente dito, eu acredito, desejo que o Grêmio faça, como tem feito nos últimos 2 anos, 6 pontos. Vou te dar um exemplo. Se o Internacional amanhã contra a Católica implementar um belo futebol, se tudo aquilo que o Cudê planeja começar a acontecer efetivamente, o Inter ganhar com desempenho, jogando muito bem, fosse qualquer outro jogo na sequência disso, eu imaginaria a sequência deste bom futebol. Como é Grenal? Não. Grenal, tudo vai abaixo. Grenal não existem... As questões técnicas e táticas no Grenal, elas são suplantadas pelas questões anímicas e psicológicas. É um jogo de nervos, é um jogo diferente. Então, eu não tenho como levar uma carga daqui a pouco de coisas positivas que estão acontecendo do meu time para o Grenal, porque elas podem não valer nada, por conta dessa tensão toda que envolve o clássico. Eu concordo. Eu não estou... É ruim para o Grêmio também, Benfica. Eu concordo parcialmente, Benfica. Eu acho que Grenal é um jogo diferente, isso aí não há dúvida nenhuma, todos nós sabemos disso. Mas a carga positiva que se leva para um clássico é muito melhor do que levar uma carga negativa. Mas cabeça, não bola. Cabeça. Não, é evidente. Só na cabeça. Não, evidente. Mas se tu pratica um bom futebol, se tu obtém uma grande vitória jogando muito bem, tu leva o futebol e a cabeça. Eu não sei, cara. Fabiano, o que faltou para o Inter no último Grenal? Cabeça ou bola?
Faltou bola no primeiro tempo e no segundo tempo faltou efetividade. Cabeça foi do Diego Souza. O Grenal foi idêntico em relação a oportunidades. E o Grêmio acabou se valendo de uma melhor efetividade. Mas isso vale para todos. Assim, sobre carga psicológica, vou dar um exemplo para vocês. O Inter joga. Isso é bom para o Inter. O Inter joga a primeira partida dentro e o Grêmio joga a primeira partida fora. Tá? Eu estou projetando uma vitória do Internacional, mesmo reconhecendo o adversário como qualificado. E não é um absurdo imaginar o rival perdendo, por jogar fora de casa o primeiro jogo. Tu imagina a diferença de pressão do Grenal se isso acontecesse. Eu torço muito para que isso aconteça. E justamente pela questão anímica. Eu esqueço bola. Esquece bola no Grenal. Eu estou pensando em chegar no Grenal tendo ganho a primeira partida e o Grêmio tendo perdido a primeira partida. Porque se isso acontecer, o Grêmio entra no Grenal com uma bigorda nas costas. Porque se o Grêmio perder de novo, o Grêmio encaminha a sua eliminação da Libertadores. Mas tu está sendo contraditório, Baldassi. Tu disseste que não se leva uma grande atuação para o Grenal. Claro que se leva. Só psicológico. Não, pela bola bola. não. Se o Internacional fizer uma grande atuação contra a Universidade do Chile, ele vai seguro que está jogando bem. E isso faz com que o psicológico cresça também. Cacalo, nós temos... O jogo de bola dentro do campo é o que faz com que o psicológico cresça. Cacalo, no ano de 2006, que o Internacional foi campeão da América e do mundo, nós perdemos o gauchão para o Grêmio, que tinha o Pedro Júnior e o Paulo Ramos. O Inter era 65 vezes melhor que o Grêmio. Porque num Grenal, tudo se equipara. Não há bola em Grenal, é psicológico. É a questão anímica. Quem se porta melhor animicamente no Grenal tem a maior chance de vencer o Grenal. Tá, mas como é que eu te citei o exemplo de 2006, porque para mim é o primeiro que me vem. O grande Inter de 2006 perdeu para o Grêmio do Pedro Júnior e do Paulo Ramos. Vou te dar outro exemplo. Como é que tu explica, então? Só pela questão anímica, eu pergunto, que desde 2018 o Grêmio não perde Grenal? Não, tá bem. Não é por bola Como é que você também. explica isso? É por bola também, Cacalo. Mas existem fatores que envolvem o Grenal que são determinantes além da bola. Mas isso todos nós sabemos. Existem exemplos clássicos no futebol gaúcho, em Grenal, que um era pior que o outro e ganhou. E eu não queria isso. Eu não queria isso agora. Eu queria ver meu time evoluindo, fazer uma grande partida amanhã e o jogo seguinte que jogasse melhor. O Grenal, ele quebra isso. O Grenal é outra coisa, não é tensão. E que todos os Grenais do ano fossem cancelados. Né? Eu acho que as coisas se equivalem. Eu acredito no psicológico, eu acredito na pressão, não há dúvida nenhuma. E aquele que joga em casa, ainda a meu juízo, tem mais pressão, porque joga na sua própria casa. Mas eu acho que a bola vale muito também dentro do campo. Muito bem. Daqui a pouco a gente tem gols para marcar aqui. Afinal de contas, começou o segundo turno do Campeonato Gaúcho, com reclamação sobre arbitragem. E aí eu quero ver o que essa mesa vai dizer. O final de semana, eu não fico mais com raiva. Eu acho graça. O final de semana foi engraçado. Bom, foi engraçado. O que o Cacalo vai dizer, né? Porque eu acho que no jogo do Internacional pode ter acontecido alguma coisa também. Ou não, em termos de arbitragem. Aconteceu, sim. Vou perguntar para o Kleber daqui a pouco. Júnior Maicá. Diga lá, Silvio. A gente está com o Bairrista Futebol Clube em campo pela RDC TV, canais 24, 524 da NET, e na parceria da RDC com o Grupo Bairrista pelas plataformas digitais. Plataformas digitais, Facebook, Twitter, YouTube. Rapaziada, não tem desculpa, né? Site da RDC também. Já temos quase 1000 pessoas nos assistindo no Facebook. Posso mandar abraços aqui já pra galera que tá assistindo? Maguila. O Brian da Silva tá mandando salvas aqui, vivas ao Cudê. Gostando muito do trabalho dele. Que bom, elogio ao Cudê. O José Lima aqui também está nos assistindo, um abração. O Pedro Henrique, o Leonardo Fábio é gremista. Maria de Lourdes, Ademir Ramos. Se for ao contrário, Baldassi, o Inter perder e o Grêmio ganhar o Grenal, como fica? O Adir Júnior aqui. Depende do primeiro jogo, né? Michele Xavier, enfim, uma galera nos assistindo. Gabriel Patrick, elogiando o Baldassi, que ele é muito sensato. Fala, Kleber. Estranho esse desembarque de argentinos no Brasil, né? O Fabiano adorava o Rodinei, o Internacional traz um lateral direito. O que está havendo? Que avaliação errada existe? Para provocar ele. Mas eu estou dizendo que o Internacional não tem lateral. Não, grande jogador. Então que o Grêmio, quando contratou o Thiago Neves, porque o PP não joga nada. Eu estou falando do Inter, tá? E outra coisa, o Sampaoli poderia estar desembarcando em Porto Alegre hoje, né? Ainda bem que o Cudê conseguiu dar conta do recado. Que missão difícil do Cudê, hein? Se ele não classifica o Internacional para a fase de grupos, ia ter um temporal. Tudo que se debate em futebol é uma contradição, Benfica. Se o ano passado eu dissesse que o Everton era um jogador de seleção brasileira
e chegasse nesse ano, o Renato colocasse ele na reserva, eu tinha obrigação de vir aqui no programa e criticar o Renato. O meu amigo Fabiano Baldasso passou o ano inteirinho, todos os programas, dizendo que a maior dupla de zaga do Brasil era Moledo e Cuesta. Segue sendo. O Cudê chegou e afastou o Moledo do time. E o Baldasso disse que o Cudê faz um grande trabalho. Qual é a coerência? Afastou o Moledo do time. Eu disse que não concordava com aquilo. Sigo achando o Moledo e Cuesta a melhor dupla de zaga do Brasil. Não gostei do primeiro tempo do Fux no Grenal. A argumentação do Cudê era que tinha a melhor saída de bola e o Fux começou a crescer. O gol contra o Tolima foi numa saída de bola do Fux. E eu não vou aqui ser cruel a ponto de ficar batendo na tecla da volta do Moledo se o Fux cresceu no time. Esse não é o meu papel. Esse é o teu papel e tu faz isso abertamente porque tu é gremista e o papel de outros que escondem uma condição para tentar minar o trabalho do Cudê. Não, então vamos chegar num ponto que o certo é tu botar na reserva a melhor dupla de zaga do Brasil. Aí tá certo. O treinador, porque começou a dar resultado o que ele fez, o que eu não concordava e que ele fez começou a dar resultado. E digo outra. Tu respeita todos os treinadores? Eu fiquei muito sensibilizado com a entrevista do Cudê para todos os abutres que estavam em cima dele no final de semana. Tá? Em que o Cudê, em determinado momento, respondeu o seguinte, mas sensibilizado a ponto de doer meu coração. Coitado. De doer meu coração. Tá? Quando o Cudê deu uma resposta com um sorriso amarelo, dizendo o seguinte, vou tratar de conseguir bons resultados, senão vocês me mandam de volta para a Argentina. Nós não queremos que tu volte para a Argentina, Cudê. Não houve esses caras. Isso não é a torcida do Inter. Nós apoiamos o teu trabalho. Nós queremos a continuidade do teu trabalho. Nós queremos tu, aqui no Internacional, desenvolvendo tudo que tu pensas e nós vamos respeitar. Se tu tirar o Moledo e botar o Fux, nós vamos apoiar a tua decisão, porque é começo de trabalho. Então, Cudê, ninguém quer que tu volte para a Argentina. Nós queremos aqui que tu seja um dos melhores, siga sendo um dos melhores técnicos da América Latina, como foi nos últimos anos. Não cai nesse papo. Estamos do teu lado, Eduardo Cudê. Isso vale, pergunto eu, para todos os treinadores que estão no Internacional? Vale para todos os treinadores que estão no Internacional. E o Argel, que foi o último campeão do Internacional? Não, o Argel não é treinador. Aí é que é o erro da nossa discussão. Eu falei treinador. Bom, eu já vou falar com o Rafael Serra em seguida, hein? Aqui a coisa tá quente. Mas eu quero falar com o Serra porque o Grêmio, afinal, tá na Argentina e eu tô... na Argentina, tá na Colômbia. E eu tô achando que o Grêmio, viu, Maicá, vai com 3 volantes nesse jogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero te cumprimentar primeiro. Tá? Pra mim? Cara, tu batesse um recorde que talvez seja mundial. Por isso que eu tô de óculos hoje. Não, tu tá mal, dá pra ver. Esse homem comentou 3 partidas seguidas ontem. 3. Umas 4 da tarde, outra acho que às 6 e outra às 8 da noite. No Gauchão, lembra? 3 seguidas. Tu não tem mais nada para fazer? Não, olha aqui, cara. Não, acho que não tem. Tu vai em casa às vezes? Nenhum comentarista faz isso. Tu vai em casa às vezes? A tua vida sexual hoje é nula, praticamente, né? Só no negocinho aquele. Tá bom. Tá, mas olha aqui. Não, Silvio. Vai com calma, tá? Eu quero te dizer o seguinte, agora falando sério, dentro da parceria do Grupo Bairrista com a Federação Gaúcha de Futebol, começou a transmissão, quero que tu fale sobre isso, dos jogos da segunda divisão, da divisão de acesso. Começou nesse final de semana. Começou nesse final de semana, todos sendo transmitidos. Torcidas dos clubes que estão participando da divisão de acesso verão os seus times jogando, não só ouvindo, daqui a pouco, eventual emissora de rádio do interior que esteja narrando. Verão os times jogando a partir de agora, a partir desse final de semana, até o final da divisão de acesso? Sim, como bem batizou ontem o Ramiro Rucho, é divisão de acesso de cabo a rabo, né? Do primeiro ao último jogo, da primeira partida que foi Cruzeiro e Passo Fundo, sábado em Cachoeirinha, até a decisão, a grande final. Né, lá em julho, né? Por aí, julho, né? Acho que julho acaba a divisão de acesso. Sobem 2 clubes, né? Para a primeira divisão, caem 2 do Gauchão, enfim. Ano passado a gente já acompanhou a divisão de acesso, fizemos as finais em Erechim e em Bento. E esse ano a gente com esse trabalho aí com a Federação Gaúcha, FGF TV, vou convidar todo mundo a... Como é que se assiste? Vai lá em FGF. Essa primeira rodada, Silvio, foi uma degustação. A gente colocou no Facebook, estava tudo aberto. Mas eu convido todo mundo a acessar fgftv.com.br, que é a plataforma nova da Federação Gaúcha. Tem um plano de assinatura, é um pay-per-view,
né? Metade do valor da assinatura vai para o seu clube do coração. Então, eu torço para o União Frederiquense, para o Bagé, para o Guarani de Venâncio. Eu informo lá no momento da minha assinatura e metade do valor integral mesmo vai para o clube. Então, é mais uma fonte de receita para o clube, né? E a divisão de acesso toda contemplada, o cara vai assistir todos os jogos, ele assina, assiste todos, não só do clube dele, assiste o jogo que ele quiser. Tá. Né? E esse final de semana a gente já teve aí os 8 primeiros jogos, né? Perfeito. Primeira rodada. Nesse pacote a gente será obrigado a te ouvir, te assistir comentando sempre 3 jogos seguidos ou não? Alguns jogos. É? Nós estamos aí num trabalho junto com os clubes, né? Para espaçar essa rodada ao longo da. Eu fiz uma sacanagem e ele não veio, viu, Cleber? Não, eu entendi, mas é que até aproveitando já, porque assim. Não é bom para ninguém ter todos os jogos ao mesmo tempo, né? Sim, claro. E como a divisão de acesso tem são jogos em Vacaria, em Criciúmal, pode ter um jogo sexta-feira, 7 da noite, 7h30, é um horário alternativo para todo mundo, é legal. Não é legal ter um jogo 4, 5 da tarde para competir com o Real e Barça, como foi ontem, por exemplo, né? Sim. Então fazer um apelo aos clubes também, para eles entenderem que essa tabela, se espalhar ela de sexta a segunda-feira, com jogos em alguns horários alternativos, fica legal, fica bom para todo mundo ver. Porque senão a gente vai dividir a atenção. Ontem a gente teve jogos às 4 da tarde, 3 ou 4 jogos simultâneos às 4 da tarde. E o pessoal quer ver a divisão de acesso, tem muito apelo. O Glória estreou bem ontem, o Fabiano Daitz é um grande treinador, né? Já subiu o Ipiranga no passado, quase subiu o Ipiranga para a Série B do Brasileirão. Perfeito. Enfim, Veranópolis estreou bem. Então convido a todo mundo, fgftv.com.br. Muito bem. Vamos ter um aplicativo também, o cara vai poder assistir em qualquer lugar do mundo, pelo site, espelhar na televisão. E a gente vai seguir anunciando. Isso aí. Vamos voltar para a dupla Grenal? O senhor que manda. Rafael Serra, na redação. Tudo bem, Benfica? Tudo bem, Serra? Tudo certo. Serra, eu estava dizendo aqui, amanhã tem Grêmio e América em Cali. Onde eu estive em 1996 com Luiz Carlos Silveira Martins, ou estou enganado? Estivemos juntos. E que se repita o que aconteceu naquela vez. Foi triste. O Grêmio perdeu. 3-1. Foi naquele momento em que o presidente Fábio Koff falava em cafezinho, lembra? Sim. O Cacalo também. E o Grêmio defendia o título. Considerava o Campeonato Gaúcho o cafezinho. Aí o Grêmio sobrou na Libertadores, acho que sobrou na Copa do Brasil também, só restou o cafezinho. Foi isso ou não? Eu vou ajudar. Não. Restou um jantar, um banquete. O Grêmio foi campeão brasileiro. Eu vou ajudar o Cacalo. O Grêmio defendia o título da Libertadores da América. Em 96 foi eliminado na semifinal pelo América de Cali. O Grêmio foi prejudicado pela arbitragem na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras naquele ano. É verdade. E por isso foi eliminado da competição e ganhou o Campeonato Brasileiro. Isso é história do futebol. Muito bem. Obrigado. Baldasso estava começando na reportagem. Benfica. Mas que eu estava... Baldasso era um repórter isento. Fala, Serra. Eu vou para o outro plano, Benfica, e jamais vou esquecer o assistente deste Grêmio e Palmeiras da Copa do Brasil, Paulo Jorge Alves. Foi o que eu falei aqui esses dias. Aí tu acha que eu esqueci, Sérgio? Era o assistente. Cacalo procura ele até hoje. Eu estava atrás daquele gol. Estava 2-1 para o Grêmio. Se o gol que valeu, Kleber, se o gol que foi legítimo, mas não valeu, tivesse sido confirmado, era 3-1 e o Grêmio, né, estaria classificado. E um gol Classificava para a final. Para a decisão. Se eu não me engano, o Grêmio virou o jogo, né? Virou. Sim, o Grêmio saiu perdendo. Virou, e esse gol anulado foi no fim do jogo. 48 Fim do segundo jogo. tempo. né? Exatamente. Gol do Jardel. E o Palmeiras era uma máquina também, né? Gol do Jardel de cabeça. Palminha. Palmeiras era uma máquina, Luizão. mas era filhinho. Sim, o Grêmio mandou. Ali surgiu o esquema Parmalat, o Serra, denunciado depois do vestiário do Grêmio por algumas pessoas. E o Baldasso me falar do sistema azul, Benfica. Tinha camiseta, lembra, Cacalo? Foi tu que mandou fazer as camisetas? Não, eu não mandei O fazer pessoal nada. entrava no Olímpico e ganhava uma camiseta. Vamos deixar leite. deixar bem claro aqui, tá? Quem foi o autor das camisetas? Vamos deixar bem claro aqui. Eu não fui o autor das camisetas, nem fui o autor do primeiro aviãozinho que circulou em Porto Alegre. É verdade. Não fui eu. É. Eu não tenho nada a ver com isso. Pô, esclarece o negócio do aviãozinho, porque tem muita gente jovem nos assistindo que nem sabe disso. É o seguinte, Benfica. Nós estávamos jogando uma semifinal de Campeonato Isso Brasileiro. foi em 96. Jogando uma semifinal de Campeonato Brasileiro e jogávamos contra o Goiás, Isso. no Estádio Olímpico. E se o Grêmio perdesse, se o Grêmio ganhasse, o Grêmio estava classificado. E se perdesse, alguns clubes caíam fora. Sim. E o Grêmio, num jogo épico do Goiás, o Grêmio perdeu. E aí o aviãozinho saiu em Porto Alegre. Eles estão fora. Eu não sei quem são eles. Segunda-feira circulou em Porto Alegre esse Eles aviãozinho. em vermelho, né? E depois Eles- começou uma guerra de aviãozinho, que tudo que era eliminação tinha aviãozinho. Por tudo que Cacalo, era. tu nunca descobrisse quem foi o autor dessa Não, ideia? Benfica, eu já me esforcei, já procurei
e não Duas conseguiu coisas que a gente está procurando. Onde é que está morando o Bandeirinha e o cara que inventou o aviãozinho. Serra está se divertindo aí, está se divertindo, né, o Serra? Época boa essa aí, Benfica. O Baldasso estava começando. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, Serra. Algo me diz que o Grêmio vai com os 3 volantes no jogo de amanhã. Eu acho que tu tem razão, Benfica, porque o Thiago Neves, Benfica, final de semana teve jogo com o Juventude, ele já melhorou um pouco das outras apresentações, mas está bem distante ainda do que o Grêmio espera dele dentro de campo. O Maicon e o Lucas Silva se acertaram, né? Tem um entrosamento entre os dois. E o Matheus Henrique, Benfica, ao que tudo indica, juntamente com o Everton, os dois estão recuperados. Hoje à tarde, lá na Colômbia, o Grêmio chegou ontem em Cali, já fez um trabalho físico ontem mesmo, domingo, lá na Colômbia, e hoje tem um treinamento aí com bola, um treinamento físico, portões fechados lá no campo do Deportes de Cali. Né? E aí, nesse treino, o Renato vai fazer o teste aí com o Matheus Henrique e o Everton, que deve ir para o jogo. Mas a tendência mesmo, Benfica, é Matheus Henrique, Lucas Silva e Maicon para enfrentar a estreia, né, do Grêmio amanhã contra o América de Cali. Silvio, Cacalo. só para completar a informação aí, o campo que o Grêmio está treinando, né, que é do Deportivo Cali, teve clássico no sábado, né? Sim. Entre o América e o Deportivo foi 1-1. Pois não. Bom, Cacalo, esse Grêmio com os 3 volantes foi muito bem no primeiro tempo do Grenal, mas foi mal na partida contra o Caxias. Deve seguir? Benfica, é uma dúvida. A questão para mim é a seguinte, não se trata só de escolher o sistema de jogo. Nós temos que pensar no substituto se o Renato mudar o jogo. E para mim, a minha maneira de ver futebol, o Thiago Neves não está pronto para jogar e mudar o esquema em relação aos 3 volantes. Admito até a hipótese de não jogar os 3 volantes e jogar o PP. Sim. Eu acho que é uma solução muito razoável para efeito de jogo fora, especialmente para contra-ataque. Agora, tirar os 3 volantes, que foram bem no Grenal, e colocar o Thiago Neves, eu acho que esse atleta não está preparado ainda, não está pronto para um futebol de competição, para um futebol competitivo, como deve ser esse jogo de amanhã em Cali. Eu considero esse o jogo mais difícil do Grêmio, separando os Grenais, evidentemente, porque por tudo aquilo que nós já debatemos aqui, o América de Cali é uma equipe que nunca conseguiu vencer uma Libertadores. Tem essa ânsia de ganhar a Libertadores. Tem essa ânsia de buscar esse título que outros clubes do seu país já têm. Por exemplo, o Nacional de Medellín. Então, é um jogo muito difícil, porque o América de Cali vive uma excelente fase, vive um grande momento e busca com todas as suas forças vencer a primeira vez a Libertadores. O que acha, Kleber? Eu vou dar uma de Glória Pires, né? Eu não sei o que eu vou responder. É difícil essa situação. A América de Cali, depois de 11 anos, volta para a Libertadores da América. Vai ser uma gloriosa fumaceira para o Grêmio, né? O esquema mais seguro seria com 3 volantes, mas o funcionamento não está tão acertado assim. Exatamente. E outra coisa, tu vai abrir mão do Maicon para trás. É complicada a situação do Grêmio. Mas eu acho, entre jogar com 3 volantes e botar o Thiago Neves, joga com 3 volantes. Mas, Kleber, para retirar um desses 3 volantes, que, aliás, faço um parênteses, nenhum dos 3 é volante, né? Na minha maneira de ver futebol, nenhum dos 3 é volantão. Quer dizer que não é volante agora? Nenhum dos 3 é volantão. Não, eu estou dizendo... O Grêmio não é volante, no Inter é. Não sei, o Inter eu não sei. Estou dizendo que nenhum dos 3 é volantão, aquele volantão marcador. Aquele volantão que só sabe marcar, chega ali e dá um bico para frente. Os 3 sabem jogar na equipe do Grêmio. Agora, eu estava conversando com o Kleber e pergunto, sairia o Maicon então, Kleber? Essa é a dúvida. Esse é um peso muito grande, tirar o capitão do time, o cara que mais ou menos formatou dentro de campo essa maneira do Grêmio jogar. E por uma estreia, a experiência do Maicon, mesmo jogando um pouquinho fora do lugar, pode dar uma acalmada no Grêmio para um jogo que, para mim, vai ser trepidante do início ao fim. Eu acho que esse vai ser o grande dilema, Silvio, no ano do Grêmio. Maicon ou Thiago Neves. Acho que essa vai ser a escolha do Renato, que ele vai ter que fazer. Acho que vai optar em alguns jogos pelo Maicon, outros pelo Thiago Neves. O PP não entra nessa briga aí. Ali? Em vez de eu acabei de dizer. Aí mudaria, né? Eu acho que o PP Alisson, entra Everton nessa e PP. briga. Aí é o Everton disputando o espaço do... É o Everton fazendo o movimento pelo meio.
Eu acho tem que muita não gente- seria o caso. Acho que seria o caso do Alisson vir buscar jogo no meio, vir buscar atrás, trabalhar na armação. Eu acho que não pro seria Everton, o caso do Everton. Se o Everton jogar por dentro, precisa jogar o Michael. Porque senão o Grêmio não vai ter transição. E acho que tem muita gente pedindo o PP pelo lado direito, no lugar do Alisson também. Eu, sinceramente, não entendo. Porque parece que o torcedor, às vezes, precisa ter alguém para odiar, né? Agora que o Cortez está no banco, ele precisa reclamar de alguma coisa. O Alisson é um jogador muito interessante no Grêmio, sempre deu resposta, é um jogador importante na parte defensiva do Grêmio. E tem outra questão, né, Silvio? As pessoas desdenham daquela batida do jogador tático. O Alisson é muito importante para o funcionamento do E Grêmio. tu garante, Maiká, que o Cortez é reserva? Eu não Não garanto. garanto também. Não garanto também. Serra, Eu não garanto que amanhã o Cortez seja Mas o Caio reserva. Henrique jogou muito bem no sábado. Serra, se eu disser que o Cortez vai começar o jogo amanhã, eu estou errado? Opa, só falta o som pro Serra aqui para a gente ouvir. Se eu disser que o Cortez começa o jogo amanhã, eu estou errado? Tá errado, Benfica. Pode estar errado. Eu acho que eu tô apostando que o Caio Henrique vai começar jogando, porque ele foi muito bem contra o Juventude, era o teste para ele. Ele já provou em outros jogos que entrou, principalmente no Grenal, né? Que dá uma movimentação diferente. Ele é quase um quarto atacante chegando ali, Benfica, na frente. Sim. E eu tô apostando que o Caio Henrique vai começar jogando. Mas vamos considerar, Serra, vamos pensar nisso um pouquinho, raciocinar, no sentido de que o Caio Henrique jogou uma partida inteira contra o Juventude e dentro da arena, pelo Campeonato Gaúcho. Não é um jogo de Libertadores na casa do adversário, em que, em tese, vou usar o termo do Kleber, é um jogo trepidante. O Grêmio vai ser atacado amanhã. É isso que eu estou O achando. Grêmio vai ser atacado. E eu desconfio que o Renato vai manter o Cortez no time. Bairrista Futebol Clube falando... Deixa eu criar uma solução absolutamente fora de contexto, Kleber Grabowska, Maiká, Baldassi e Benfica. Daqui a pouco, esse menino Caio Henrique não joga nessa função que seria do Thiago Neves? Olha, ele fez essa função. Ele começou assim. Ele começou assim. Mas ele no Fluminense ele se destacou numa segunda. Ele jogou de lateral esquerdo também. Numa segunda linha pelo lado esquerdo. No lugar onde hoje o Grêmio tem o Everton ou o PP. Né? Acho que por dentro. Eu também concordo contigo. O que tu acha, Kleber? Desculpa, Kleber. Renato já utilizou muitas vezes muitos laterais esquerdos no meio-campo. Gilberto? Lúcio. Gilberto, Lúcio. Eu não faria essa. Não, essa agora não. Mas Cara, uma mas projeção. Mas o Lúcio jogava pelo lado também, né? Mas numa projeção de futuro. Cara, impressionante que a gente está falando sobre essas possibilidades, todas em função do Thiago Neves. A questão, Cara, o Silvio, Thiago Neves está fora, ele está fora. Talvez volte a jogar, mas nesse momento não está existindo o Thiago Neves. O Renato Mas falou. tá fora para nós. Pro Renato, eu acho que não tá fora. Mas Não. o Renato falou sábado. Mas para né? começar, não sei. O Renato falou na coletiva que o Thiago Neves não está 100% ainda. Ele deu essa explicação, disse que ele está sem jogar desde setembro, por causa daquele problema dele lá no Cruzeiro, aquela confusão toda, e que ele está se recuperando ainda. Então, até por essa resposta do Renato na coletiva depois do jogo, eu acho que o Thiago Neves não vai começar jogando lá na Colômbia. Para mim, tem uma inversão de expectativa no Grêmio. Achava que o Diego Souza ia demorar demais para Pois é, encaixar. eu achei. E o Thiago Neves era questão de readquirir condição física. Exatamente. Mas, olha, eu acho que o Thiago Neves, daqui a pouquinho o Jean-Pierre volta e o Thiago Neves vai ficar como uma terceira opção ainda. Tu tá querendo ver os gols do final de semana? Pode ser? Quer? Tem isso na arbitragem Daqui também? a pouco eu vou voltar com o Serra. Eu quero muito ver o pênalti que foi marcado em cima do Everton. no Daqui a final de pouco eu vou semana. voltar com o Serra. O Everton Pra não jogou? falar- Não, Everton não. Aquele primeiro pênalti que o Daronco Caio Henrique. marcou. Caio Henrique. É. Daqui a pouco eu vou voltar com o Serra para saber, afinal de contas, o que há com o Thiago Neves. Quando é que o Thiago Neves vai jogar? Porque agora, Serra, eu vou mostrar para esse pessoal, para ti também, os gols do final de semana, porque começou o retorno do Campeonato Gaúcho. E a gente vai começar pelo jogo do Grêmio, então. Vamos embora. Os 3-0 do Grêmio diante do Juventude. Vamos ver, coloca pra gente, Batista, o primeiro gol do Grêmio aí, onde também houve reclamação do Juventude. Vamos ver uma coisa. Lucas Silva. A jogada por dentro. O Grêmio, quando tem esse jogador, né, Silvio? Thiago Neves, o Grêmio volta a ter essa jogada centralizada. O Grêmio não teve isso contra o Caxias, não teve isso contra
o Inter, né, no Grenal. Mas eu quero ver esse lance pelo lado. Será que a gente não consegue ver pelo lado? Porque aí o Juventude reclamou muito de um né? possível impedimento do jogador PP. Mas eu vou Esse te lance, dizer, eu acho que a gente não tem, eu acho, a jogada pelo lado. o que o Juventude reclama é que o Diego Souza foi em direção à bola, né? Mas ele não participa do lance. Sim, não, mas é que houve toda Sim. a bandeirinha, ela Diego marcou, Souza, depois correu para o meio do campo. Diego Souza estava em posição de impedimento. Deixa eu ver. O Diego Souza não participa do lance? Não. Ele que dá espaço pro outro chutar. Ele que tira. O goleiro está tomando a decisão de marcar um jogador que vai chutar e tem que marcar outro pelo movimento do Diego Souza que está impedido e não participa do lance. A principal participação do lance é do Diego Souza que estava impedido. A principal. O jogador mais importante nesse gol do Grêmio foi o Diego Souza tirando a atenção do goleiro. Vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão de brincadeira. Aí tem o segundo lance depois, que é um pênalti absurdo, que foi dado a favor do Grêmio. A atuação do Daronco foi uma catástrofe. Vamos ver o segundo gol, então. Aqui, originado no pênalti em cima do Caio Henrique. Vamos ver como é que foi esse lance. Tá aqui o lance. Cara, isso aí tem que ser banido. O árbitro que faz isso, ele tem que passar o ano todo sem apitar. Olha isso aí, por favor. Olha o pênalti. Dobrou as perninhas, cai no chão sem ninguém encostar nele e o Daronco dá pênalti. Segue aí, Batista, vamos ver. Vamos para a sequência do lance. Cara, que vergonha. Muito bem, na mesa em discussão, porque o Baldasso está enlouquecido. Sabe o que acontece, Benfica? Eu vou explicar na prática. Acha que foi pênalti, Cacau? Lógico que foi. Eu vou explicar na prática o que acontece. Todos estamos acostumados que é proibido marcar pênalti para o Grêmio. Então, o que fez o Juventude? Vamos fazer bastante pênalti, que eles não marcam mesmo. Aí apareceu um árbitro, que é FIFA, e que resolveu marcar os pênaltis. E aí eles, claro. Olha só, eles todos estão inconformados. Quando no jogo do Internacional, que nós vamos ver depois, disputando espaço, um jogador se jogou no chão e o juiz deu pênalti. Mas aí foi abraçado no agarra-agarra dentro da área. Teve 2 pênaltis não marcados para o Internacional. Além do marcado, 2 não marcados. O final de semana sublinhou tudo aquilo que eu sempre falo sobre as instituições do Rio Grande do Sul e o favorecimento para um lado. Quais foram os pênaltis não marcados? Até eu estou te pedindo para relatar, porque talvez a gente não tenha esse lance, só o lance dos gols. Tem um primeiro no garrão do Galhardo e eu tenho que lembrar do segundo. Eu não lembro qual foi o segundo, mas teve um segundo pênalti não marcado também. Tem um no Galhardo, assim, que é um escândalo. Um escândalo. Aliás, a arbitragem lá foi um escândalo contra o Inter e a da Arena foi um escândalo a favor do Grêmio. Esse foi o resumo do final de semana é esse. Kleber Grabowska, fale sobre esses lances. Me chama a atenção a neurose que já tomou conta do campeonato, né? Olha, a gente tem Voaden, tem Jean-Pierre, tem Daronco. Pô, são 3 tremendos árbitros. Acho que nenhum estado tem um trio de arbitragem ou 3 árbitros tão bons quanto o Rio Grande do Sul. Engraçado, eu não ouvi, Kleber, ninguém falar. Eu não ouvi, podem ter falado, que o Everton sofreu um pênalti clamoroso que mudava o destino do campeonato. Se o senhor Leandro Voaden marca o pênalti sobre o Everton contra o Caxias, ele não mudava o jogo, ele mudava o destino do campeonato. E vem alguém dizer aqui que o Grêmio é beneficiado. Eu acho essa discussão mais complicada ainda, porque é um jogo que tinha VAR. Tinha VAR. Exatamente. Quer dizer, se dá o pênalti legítimo, escandaloso sobre o Everton, na decisão do campeonato, mudava o destino do campeonato. Então, quem é o beneficiado? É o adversário do Grêmio, sejam eles quais forem. Sejam eles quais forem. Foi o pênalti de todos esses que nós estamos discutindo, do Internacional, do Grêmio, foi, não foi? O do Everton foi o único escandaloso. O único que mudava o destino de um campeonato inteiro. Essa arbitragem do Daronco aí, nesse jogo... Não, fala da do Voaden. Porque a do Voaden. O Voaden deu o Campeonato Gaúcho para vocês o ano passado. Não, o ano passado não interessa. Quero saber, não fosse o Voaden, o Inter teria sido campeão. Eu quero saber o pênalti sobre o Everton. Não foi absolutamente nada. Tá. Não foi absolutamente nada. Então assim, ó... Então, eu encerro a minha participação na discussão de pênalti, porque o mundo inteiro viu que foi um pênalti escandaloso. A tela, na tua frente, uma tela abriu
com o jogador do Grêmio dobrando as perninhas e caindo sem encostarem nele, e tu disse que foi pênalti. Se for séria a administração da arbitragem no Rio Grande do Sul, se for séria, o Daronco vai ser punido e vai para a geladeira. Porque este pênalti que ele marcou, e que nós vimos aqui, se não tiver punição, é porque esse campeonato não é sério. Eu sério. vou usar as mesmas palavras. Se for séria a administração de arbitragem do Campeonato Gaúcho, o Voaden vai apitar no Nordeste. Vai apitar a Copa Nordeste. Porque decidiu o campeonato, o primeiro turno, foi o senhor Leandro Pedro Voaden. Ele e o VAR. E ele não se dignou sequer até a televisão do VAR para ver se tinha sido pênalti ou não. E mais uma. Foi um escândalo. O prejuízo do Grêmio é escandaloso, porque mudou o rumo do campeonato. Não é um pênaltizinho em que o jogo é 3-0. Mas não foi é só... um pênalti que mudou o rumo do campeonato, escandalosamente não marcado, pelo árbitro e pelo VAR. Me dá uma informação, Júnior Maicá. Oi. O árbitro levantou a bandeira nesse primeiro gol do Grêmio do Diego Souza, correto? Na verdade, a bandeirinha não sinalizou, mas não correu para o meio. Ou seja... Houve uma dúvida ali. Perfeito. Aí o Daronco chamou conversou com ela, chamou e não deu ia gol. ter dúvida para o Daronco, mas é óbvio que essa arbitragem... primeiro Baldasso, gol irregular, segundo gol não foi pênalti, e aí gol... o Cacalo quer me dizer que não teve interferência da arbitragem. Dos gol... 3 gols do Grêmio, 2 foram... Fora pênalti, que deram de tudo que é jeito, né? Deram pênalti de tudo que é jeito. Eu vou seguir nesse rumo, Benfica. Pênalti, um jogo de 3-0. É verdade. Pode haver essa discussão, foi pênalti, não foi pênalti. O que eu estou tentando chamar atenção aqui, estou tentando mostrar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, é que o pênalti que o Voaden não deu, o Grêmio e Caxias, decidiu o primeiro turno. Não foi um jogo classificatório. O prejuízo do Grêmio foi na decisão. Se o Grêmio sai ganhando 1-0 naquele jogo, não perdia aquela partida. Mas o seu Leandro Pedro Voaden, glorioso árbitro do interior do estado, que vai apitar no Nordeste agora. Porque foi o pênalti mais escandaloso do campeonato. E repito, não é um puxãozinho, não é a decisão de jogo classificatório, que foi 3-0. Senhoras e senhores, o Grêmio foi prejudicado escandalosamente na decisão do campeonato. Por favor, aborde essa questão. Na decisão do turno, o Grêmio foi prejudicado. Será que a Conmebol está sabendo disso? Do quê? Tem que escalar árbitro para o Grenal da Libertadores. Ah, estrangeiro. Rapaz, na quinta da semana que vem. Quem vai ser... O que tu ia dizer, Maicon? Não, eu ia dizer, só para esclarecer, o primeiro gol não está impedido, tá? O Diego Souza não participa do lance, tá tudo certo. Não está impedido, bola. Ele não toca nem na bola. É a tua opinião. Não é minha opinião, é a regra. Não, é a tua opinião. Não é. Ele participa do lance. Isso é lance de interpretação. A minha interpretação é que ele participa, ele confunde o goleiro. A participação dele é decisiva no lance. Essa é a minha interpretação da regra. Não é a interpretação da regra. A regra mudou, ele não toca na bola, ele não participa não é do só lance. não tocar, é não participar do lance. Não é só a regra, não diz que tem que tocar na bola. Se ele participa do lance de alguma forma, ele está impedido. Na minha interpretação, eu gostaria que o amigo respeitasse, ele participa. Eu respeito, mas não é um lance interpretativo. Como não? Porque não é, ele não participa do lance. Eu acho que participa. Não, ele não participa, ele não toca na bola. Acabou de discutir. Se tu não dá, se eu não posso ter a minha interpretação do lance. Eu tô te dando a porcaria da nova regra. Não precisa tocar na bola. A regra não diz que tem que tocar na bola, Mercado. Tu tá enganado, tá passando uma informação errada. Não tô. A regra não diz que tem que tocar na bola. Se ele, com a utilização da sua figura na condição de impedimento, altera o lance, é impedido. E ele alterou. Ele confunde o goleiro. Ele estava impedido. Tá, Errou. Vamos supor aí que a tua regra aí, imaginária funciona. Ele não participou igual da maneira como tá falando. Tá? Ele deu um passo em direção e parou. E veio o PP de trás e faz o gol. O goleiro tem que decidir quem vai concluir, Maicá. No segundo gol... O goleiro tinha dúvida qual dos dois ia concluir. Ele participou. No segundo lance do gol ali, que realmente não foi pênalti, o Caio Henrique forçou a barra. Mas eu queria dizer o seguinte, o Juventude, na figura do Marcelo Carné, goleiro do Juventude, que é um grande goleiro, um grande, bom goleiro que o Juventude tem, pegou pênalti no sábado, Sim. Pegou no pênalti na Copa do Brasil, né, contra o 15 de Piracicaba, e fez o dele ainda, que classificou. Ele não pode sair falando o que ele falou, né? Então, assim, como a gente está com essa, né, a gente está com uma preocupação que ele falou? Cobrir, de estar junto dos clubes na Copa do Brasil, na divisão de acesso, a gente está cobrindo o Gauchão de uma maneira ampla, não só a Grêmio Inter. O goleiro do Juventude ele tem que entender que ele é goleiro de um grande clube. O que ele falou? Diz para quem não falou viu. que o Daronco, se encontrar na rua, ele é um M, que se encontrar na rua, ele afina, esse tipo de coisa. Provavelmente ele vai ser punido.
né? Porque ele não pode falar esse tipo de coisa. Acho que o Juventude exagerou nessa questão aí. Muito Primeiro porque o lance do primeiro gol, enfim, interpretativo ou não, né, tá muito claro que não teve impedimento. O segundo, sim, teve o pênalti, só que o Juventude foi completamente dominado, né? O 3-0 foi ao natural, No realmente. segundo não teve pênalti. No segundo não teve pênalti, é isso aí. Mas o Juventude foi completamente dominado, né? O Juventude não jogou muito, não jogou bem, não está jogando bem, inclusive, não fez um bom primeiro turno, não fez bons jogos na Copa do Brasil. Já tinha se complicado lá no primeiro jogo, se não me engano, contra o Caucaia, né? Foi o primeiro jogo, que foi, olha, no detalhe a classificação e contra o 15 nos pênaltis. E sair falando esse tipo de coisa, falar esse tipo de coisa de um árbitro, né, do porte do Daronco, eu sei que a gente corneta a arbitragem aqui, reclama e tudo mais. Agora, falar esse tipo de coisa não condiz com a grandeza do Juventude. Então, pegando a linha de argumentação do Maicá para o meu amigo Luiz Carlos Silveira Martins. O Grêmio foi amplamente dominado pelo Caxias naquele jogo da decisão, então o erro da arbitragem não tem problema nenhum. Não é isso, Baldasso. É que eu acho que o Juventude o que eu estou querendo dizer é que o Juventude se agarrou nessa questão do árbitro para justificar tudo. Vamos em frente? Vamos lá. Vamos em frente. Em seguida, a nossa interatividade. Aliás, pode ser agora aí. Pode ser. O pessoal tá na bronca aqui, né? Falou Eu de sabia que a arbitragem. arbitragem ia ser o pessoal assunto. falou de arbitragem aqui. O Guilherme Engel reclamando de pênalti no Everton contra o Caxias. Enfim, o pessoal concordando com o Baldasso também. O Micael Castro na bronca, que teve VAR no jogo contra o Caxias e não foi utilizado naquele lance do Everton. Enfim, muita reclamação de arbitragem de ambos os lados. No Bairrista Futebol Clube, em campo, aqui na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aí veio o jogo do Internacional. 1-1 contra o Caxias. E a gente vai colocar o primeiro gol da partida, que foi de pênalti para o Internacional, o gol do Galhardo. Vamos ver se repete bem lá para a gente ver o pênalti em cima do Moledo. De concurso, né? De concurso. Já vai ele cobrar, depois a gente volta ali. Começa puxando lá no começo. A gente pega no famoso, fim do lance, fala aí. É o famoso agarra-agarra Mas dentro tem um da negócio, área. né? Quando é a favor do Internacional, é pênalti. Tem um negócio nessa imagem aqui, né? Ó, a imagem começa aqui, ó. Antes houve um lance aqui, Kleber, do Nonato com um jogador do Que Caxias. seria a inversão do... E o que o Caxias reclama é que houve a falta do Nonato. E aí o árbitro errou, deu para o Internacional o cruzamento e o pênalti no Moledo. Esse é um tipo de lance, né, Benfica, que nem o VAR resolve. Se o árbitro inverte uma falta lateral, dá uma falta errada, Tem que ser dentro da área, né? Não tem o que fazer. O VAR não pode fazer. Mas e aí, foi pênalti de concurso, então? Mas, pelo amor de Deus, né? Pênalti Foi de claro. concurso? Concurso. Foi, Kleber? Não, e olha onde o árbitro está posicionado, Silvio. O árbitro Na cara dele, tá né? de frente para o lance. Ele está de frente para o lance. Mesmo que a gente não tenha clareza. Eu vou repetir o que eu ouvi, Benfica, Oi. de um famoso comentarista de arbitragem no lance do Everton contra o Caxias. O jogador do Grêmio estava 2 metros na frente, foi empurrado pelas costas com o braço. E ele disse que estavam disputando espaço. Disputando espaço. Eu ouvi esse disparate. Isso aí, para mim, é garra-garra dentro da área. Isso não é pênalti nunca. É mesmo? Muito bem. Agora, quem cobrou é o substituto do Alessandro, o Baldasso? Deve ser, e eu espero que seja. A rigor, a dúvida do Inter é Galhardo ou Lindoso no jogo de amanhã. Essa é a dúvida. E o Lindoso não está lesionado. Mas existe essa dúvida? Tomara que não. Vai ser surpresa para ti se o Lindoso começar? O segundo tempo recomenda que não, né? O segundo tempo do último jogo recomenda que Porque aí seria o Lindoso Contra o onde ele Tolima. estava jogando, o Edenilson volta para o lugar dele e o Marcos Guilherme faz a do D'Alessandro. Mas eu acho que não vai ser isso. Eu também acho. Eu acho que não vai ser isso. Eu acho que vai ser o Galhardo no lugar do D'Alessandro. Eu tenho a impressão também. Aí, bom, tá repetindo o lance, o pênalti sobre o Moledo, e aí vem a cobrança para que a gente de novo refira o jogador que cobrou. Esse aí, ó, Galhardo. Melhor em campo. Que é, pelo que colocou naquele gráfico técnico do Internacional, o substituto natural do D'Alessandro, ainda que não tenha substituído o D'Alessandro em nenhum momento, mas parece ser Baldasso o jogador, em princípio, para começar a E partida. ainda que não tenha as mesmas características do D'Alessandro. Ontem eu recebi uma pergunta no meu Twitter, alguém perguntou assim, quem é que vai armar nesse time sem o D'Alessandro? Houve um tempo em que o D'Alessandro era o armador, em que tudo passava por ele para armar e produzir no meio-campo do Internacional. A ideia hoje não é essa. A ideia é que o Inter tem um sistema de meio-campo em que a mecânica produza
para os atacantes terem oportunidades de gol. Então, em tese, não há mais aquela dependência absurda que se tinha do D'Alessandro armando no Internacional. Por isso que o Lindoso não serve. Porque o Exatamente. Por isso que o Lindoso não serve. Por isso que a gente cobra a presença do Lindoso, porque o Lindoso não participa da produção ofensiva. Tu me permita que discorde de ti, porque se não permitir, daí eu não vou discordar. Não tem problema. Tá. Todo mundo discorda de mim no programa. Para mim, o D'Alessandro, ainda que seja colocado como um segundo atacante do Internacional, é o armador do Internacional, porque há um sistema montado para que os jogadores do lado dessa linha de 3 avancem para entrar na área. E isso até funcionou melhor exatamente quando o Edenilson veio para o meio e aí o Marcos Guilherme, por exemplo, fez a jogada pela direita e o Bosquilha pela esquerda. Exatamente para suprir essa ideia da falta de um segundo atacante que seria o D'Alessandro, mas que é o armador, vem atrás para armar. Tá, mas agora não tem a criatividade para o jogo ser o D'Alessandro. Mas o Bosquilha arma também. A ideia é que eu acho que ele vai ter que se desdobrar para isso. A ideia é que esses caras de lado do meio-campo também armem e que participem da produção para a bola chegar com qualidade na frente. Eu acho que o melhor momento do jogo do Inter contra o Tolima foram os 20 minutos iniciais. Mesmo com o Lindoso. O Lindoso não participava disso, mas os outros jogadores participavam muito, né? Principalmente o Bosquilha e o Edenilson, chegando, e o D'Alessandro não concentrava o jogo nele, ficar aquele giro improdutivo. Era tocando a bola passava muito pelo D'Alessandro, mas o D'Alessandro distribuía também. Bom, a gente vai ver agora o gol do Caxias, então. Coloca o gol do Caxias, o gol de empate, por gentileza, Matias. De novo, bola aérea. E o Caxias segue sem perder para a Grêmio Inter, né? Quero saber quem é que disputou a bola com o zagueiro do Moledo. Caxias. Foi Moledo. A falha principal foi do Moledo, que não subiu. O que Benfica, simplesmente não subiu. Aí é que tá. O que tira da discussão qualquer responsabilização individual para o Internacional estar com problemas na bola aérea defensiva. Porque independe de quem seja o jogador e da formação que está em campo. O Inter tem encontrado. Primeiro assim, para colocar para quem está nos assistindo, a primeira coisa a se dizer, o Inter tomou poucos gols no ano. Isso é uma verdade. O Inter tomou 6 gols no ano em 11 jogos. Essa é uma média de time campeão. Tá? São poucos gols. Só que os gols tomados são todos iguais. São todos de bola aérea defensiva. E dos 6, 5 vieram de bola parada. Isso é posicionamento. Independente de ser Fux ou Moledo, o Cudê tem que ter como desafio, a partir de agora, melhorar o posicionamento do sistema defensivo. Exato. Num grupo complicado, que os outros também, o América de Cali e a Universidade Católica são times de tradição, a cada 3 dias, se a gente contar o Campeonato Gaúcho, vai ter jogo quase que decisivo para a dupla Grenal. No caso do Internacional, para exatamente Kleber ajeitar essas questões dessas falhas defensivas. Aí. E o Moledo ali, eu não sei o que ele fica fazendo, ele não pula na bola, não. Isso me chamou a atenção, olha ali. O zagueiro Tá preso no corpo, né? E o Moledo fazia boa partida até então. Fazia boa partida. Muito bem. É o Laércio, então é o né, seguinte. gol, né? Mais alguma questão sobre arbitragem? Eu tá tudo tranquilo, Cacalo? Tudo tranquilo. Mais alguma manifestação? Os mesmos beneficiados de sempre, eternamente. Sendo o Campeonato Gaúcho, nunca a questão arbitragem será tranquila para o Internacional. Nunca. Rafael, oi. Deixa eu chamar o Serra também. Ok. Não, é só para avisar o pessoal e amanhã a gente vai trazer aí as informações, como a gente fez com o Tolima. Sim. Nós vamos trazer as informações aí Da Católica e do América de Cali, né? Os dois times jogam parecido. Movimentos, por exemplo? 4-3-3. Os dois são bons times. A Católica tem um bom treinador. O Ariel Roland enfrentou o Grêmio nas finais da Recopa. Que foi cogitado para o Inter no começo do ano. Foi campeão da Sul-Americana com o Independente. Depois, agora assumiu esse ano a Católica, está invicto no ano. Muito bem. Então, Rafael Serra, diz uma coisa, Serra, para mim aqui. Eu fiz a chamada em relação ao Thiago Neves. Afinal, o Grêmio tem, assim, a confiança, a ideia de que é uma questão de tempo para a recuperação desse jogador? A ideia que se tem interna, Benfica, é essa, né? De que o Thiago Neves, no decorrer aí do tempo que ele voltou, né? Ou que ele está inativa, porque ele ficou um bom tempo parado, é que ele retome, né? Aquilo que o Grêmio espera dele, né? De que ele possa ser um jogador útil e que construa aí a sua permanência no Grêmio. É claro que o Grêmio aposta também, Benfica, e aí tem uma informação, no retorno do Grêmio para Porto Alegre, vai haver um trabalho com bola, e nesse trabalho vai ser decisivo para o retorno do Jean-Pierre, que já pode aparecer, quem sabe, já no final de semana pelo Campeonato Gaúcho.
E aí o Jean-Pierre voltando a ser convocado para as partidas e quem sabe entrando no decorrer dos jogos. Mas, pelo que eu tenho de informação, o Grêmio tem paciência assim, com o Thiago Neves. Não tem nada a ver, pelo que eu conversei com algumas pessoas, com o caso do Diego Tardelli, né? Porque o Tardelli ele vinha de um futebol onde fisicamente ele estava mais do que 100%, não tinha desgaste. O Thiago Neves já é diferente, né? Até porque ele é uma outra posição. É um jogador que teve todo um problema ano passado, até de comportamento envolvendo o Cruzeiro e tal. Então o Grêmio tem um pouco de paciência, mas entende que com o passar do tempo ele vai dar a resposta que está esperando dele. Serra, rapidamente uma questão para ti, tu que acompanha o Grêmio, tu é repórter. Jean-Pierre não é diferente de Thiago Neves? Sim, é diferente sim, Cacala. Até a gente estava falando isso com eu e o Maicá no jogo com o Juventude. O Thiago Neves e até o torcedor do Grêmio que tem aquela ideia do Luan, né, do articulador ali que fica naquela zona ali que a gente chama entre a linha de defesa e de meio campo e até volta às vezes para buscar o jogo. O Thiago Neves ele é quase que um segundo atacante, né? E é diferente, como a Carla falou, do Jean-Pierre. O Jean-Pierre é um jogador mais... É um articulador, até porque o Jean-Pierre ele vem da volância, né? Antigamente chamava de meia ponta de lança. Meia ponta de lança. Exato. Serra, obrigado, Serra. Valeu, Benfica. Essa questão do Jean-Pierre é impressionante, né? 5 meses sem jogar. E olha, quando voltar, ainda vai levar um tempo, porque tu não volta e por decreto já sai jogando. Bom, indo para o final do programa, Luiz Carlos Silveira Martins, o Grêmio estreando na Libertadores amanhã, o teu recado final. O Grêmio estreia num jogo muito difícil, eu estou dizendo óbvio, evidentemente, porque todos os especialistas aqui dizem que o América de Cali é uma equipe muito forte, uma equipe que está muito bem na sua atuação nesse ano. Mas eu tenho confiança, eu tenho fé, eu quero que o Grêmio vá com uma consistência no meio-campo, mas sem jamais abdicar de atacar. Fabiano Baldasso, Inter estreando na fase de grupos amanhã. É muito bom jogar a primeira partida da fase de grupos em casa, desde que tu aproveite isso. O adversário é qualificado, não há mais aquela tensão absurda de não poder errar nada sob pena de ficar fora da competição, mas também há necessidade, há obrigação e todos nós queremos um Inter jogando bem amanhã e conseguindo uma vitória. Se o Inter largar com vitória nesta fase de grupos, em casa amanhã, o Inter tem uma perspectiva muito boa para a sequência e todos nós juntos temos que estar no Beira-Rio. Muito bem, amanhã o Maicá aqui vai dizer como jogam os adversários da dupla Grenal. E amanhã, Kleber, a gente, afinal de contas, vai ver essa estreia, esse início da dupla na fase de grupos. Que estreia, hein? Que estreia. Vamos comentar muito sobre isso. Bairrista Futebol Clube fica por aqui, nós voltamos amanhã. Tchau.